Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 17 de julho, e nós vamos dar continuidade à lição da Escola Sabatina, a quarta lição desse trimestre, que tem como título Vendo a Face do Ourives. E o título da lição de domingo é A Sua Imagem. E antes de nós entrarmos aqui no tema da lição, vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos aprender mais sobre o Senhor. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e suplicamos que o Senhor venha nos ensinar, venha nos transformar, venha nos purificar, venha nos santificar e que nós possamos ser restaurados à tua imagem, conforme o teu caráter, para que sejamos bondosos, amáveis, compassivos, longânimos, perdoadores. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, junto com a presença do Teu Espírito Santo agora, para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo um verso que está em Romanos, capítulo 8, verso 29, e diz o seguinte: Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que verso interessante, não é? Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para sermos como Cristo, querido irmão, querida irmã. Que bênção isso, não é? E a lição diz o seguinte: no princípio, Deus nos fez à sua imagem. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 27. Mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. E aí a lição traz uma pergunta: de que maneira percebemos essa distorção da imagem divina na humanidade? Bom, querido irmão, querida irmã, a minha resposta é o seguinte: nós percebemos essa distorção da imagem divina nos nossos defeitos de caráter, que levam a comportamentos errados, comportamentos diferentes da vontade de Deus. No entanto, ainda conseguimos ver alguns atributos que são similares aos atributos divinos. Conseguimos ver que algumas coisas ainda são conservadas. Existem pessoas que ainda são compassivas, existem pessoas que ainda são honestas, existem pessoas que ainda são amáveis. Mas às vezes a pessoa tem um atributo positivo conforme a vontade de Deus, e tem algum outro que é uma falha, tem algum outro que é um defeito. E aí nós vemos que todos nós temos defeitos, queridos irmãos e queridas irmãs. Mas, olha só, Deus tem um plano para nos transformar, para nos restaurar, para nos purificar, para voltarmos ao propósito original com o qual Ele nos criou. Então, é importante nós nos lembrarmos disso e de que Ele está envolvido nessa obra de restauração. Deus deseja restaurar em nós a sua imagem, o seu caráter. E olha só, a lição vai dizer o seguinte para nós: é óbvio, todos nós fomos corrompidos pelo pecado. Talvez não pareça óbvio para muitas pessoas, não é, querido irmão, querida irmã? Mas olha só o que está escrito em Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 19. Vamos ler aqui Romanos capítulo 3, do verso 9 até o 19. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. E eu vou ler também o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Querido irmão, querida irmã, que texto forte esse de Paulo, não é? Mas ele mostra a realidade do nosso mundo. No entanto, a lição diz aqui, contudo, o desejo de Deus é nos restaurar ao que deveríamos ter sido originalmente. É aí que o verso de hoje se encaixa. Ele revela o plano divino. Aqueles que submeterem a vida ao Espírito Santo serão feitos conformes à imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Mas há outra dimensão. E agora a lição vai trazer para nós um texto do livro O Desejado de Todas as Nações, escrito pela irmã Ellen G. White. E diz o seguinte: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Olha só, a honra de Deus, a honra de Cristo se acha envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. É uma questão de honra para Deus. Ele está altamente empenhado, Jesus está altamente empenhado para restaurar o caráter do seu povo. Agora, a lição traz uma segunda pergunta. Como você entende o que Ellen White disse nessa citação acima? Agora, a lição traz uma pergunta. Como você entende o que Ellen White disse na citação acima? Veja também Jó, capítulo 1, Mateus, capítulo 5, verso 16, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9 e Efésios, capítulo 3, verso 10. Então vamos abrir um pouco mais a palavra de Deus. Vamos para o livro de Jó. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu incentivo que vocês leiam, tá bom? Gostaria de ler aqui a declaração que Deus faz a respeito de Jó. Vejam só o que Deus vai falar a respeito do caráter de Jó. Então vamos lá, Jó capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte para nós: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que descrição maravilhosa, não é? Deus falando sobre um servo seu, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E depois dessa declaração, Satanás então começa a fazer muitas coisas na vida de Jó, começa a trazer muito sofrimento na vida de Jó, e novamente Satanás vai se encontrar com Deus, e no capítulo 2, Deus pergunta novamente para Satanás. Perguntou o Senhor a Satanás. Jó capítulo 2, verso 3. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A descrição que Deus faz sobre Jó não mudou, apesar de todo o sofrimento que Satanás levou para a vida daquele homem, porque ele se manteve fiel, e Deus vai reconhecer isso. Ele fala assim, ainda no verso 3, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Que Deus possa falar isso de cada um de nós, querido irmão, querida irmã. Jó era um homem assim como nós, e ele tinha um relacionamento com Deus que nós podemos ter também. Deus está disposto a isso, querido irmão, querida irmã. Agora, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, palavras do próprio Jesus dizendo que as pessoas
deveriam olhar para as nossas boas obras e dar glórias a Deus. Elas deveriam conseguir ver Deus em cada um de nós, que nós sejamos um motivo de honra para Deus ao fazermos ali as boas obras. Olha só que coisa importante. Bom, agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Vejam só que aqui o apóstolo Paulo, ele fala que ele não está sendo, ou os apóstolos ali não estavam sendo somente um espetáculo para as pessoas, mas também aos próprios anjos. E agora vejam o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vejam só, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos seres celestiais. Através de quem? Através de nós, através da igreja. O poder de Deus de restaurar vidas, de transformar vidas. Isso é maravilhoso, querido irmão, querida irmã. E a lição vai trazer o seguinte para nós. Como cristãos, jamais devemos nos esquecer de que estamos no meio de um drama cósmico. O grande conflito entre Cristo e Satanás se desenrola ao nosso redor. A batalha assume muitas formas e se manifesta de diferentes maneiras, e embora muita coisa esteja oculta, podemos entender que, como seguidores de Cristo, temos uma parte a desempenhar nesse drama e ainda podemos honrar a Jesus em nossa vida. Que esse seja o nosso desejo, querido irmão, querida irmã, e que nós nos esforcemos para isso e que lutemos com Cristo, ao lado de Cristo, para que o honremos nessa vida, que nós nos apeguemos a Ele com essa finalidade. E a lição, ela vai finalizar trazendo o seguinte para nós: imagine estar no campo de um enorme estádio. Sentados de um lado da arquibancada estão seres celestiais leais ao Senhor. Do outro lado estão seres que caíram com Lúcifer. Se sua vida nas últimas 24 horas fosse o jogo nesse campo, que lado teria mais motivos para aplaudir? O que sua resposta lhe diz sobre si mesmo? Que possamos examinar a nossa vida e ver a quem estamos honrando, quem está aplaudindo o nosso comportamento. Se Deus e os seres celestiais que são fiéis a Ele, ou se Satanás e os seus anjos. Que nós possamos honrar a Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Um grande abraço, e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.